Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 8 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pense bem, viva melhor. Pense em que você é luz no Senhor. Pense em viver como filhos da luz, aprendendo a discernir, tornando visível a luz que há em você. Vivendo como filhos da luz, nós podemos perceber o caminho das trevas e evitá-lo. Filhos da luz rejeitam conversas tolas, porque sabem que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, sobre os que vivem dessa maneira, ficando evidente a oposição em relação ao que Deus tem proposto. No passado, nosso passado melhor, nos condenava, porque vivíamos em afronta, oposição a Deus. E essa vivência em oposição a Deus nos coloca na posição de anticristo. Todo aquele que vive em oposição a Deus é como um anticristo, já que a palavra anticristos é aquele que está em oposição direta a Deus. Mas agora, depois que ouvimos o chamado e nos tornamos luz, devemos viver como filhos da luz. Agora, como nós vamos fazer isso? Qual o fruto que é gerado quando decidimos conscientemente vivermos como filhos da luz? O fruto gerado pelo filho da luz é, Paulo vai dizer, toda a bondade. A palavra grega agathosine ou agathosine significa integridade, viver em integridade, retidão de coração e vida. Integridade é viver completo na presença de Deus, experimentando em nossa prática aquilo que é de Deus.
É importante nós compreendermos que viver no automático nos separa de Deus. Então, nós precisamos tomar o controle da nossa vida. E fazemos isso, por exemplo, tomando consciência da nossa própria respiração e tomando o controle da nossa vida a partir daquele momento. Paulo também diz que nós devemos viver em toda justiça. Dikaiosine é a palavra que é o estado daquele que é como deve ser. Ou seja, quando nós lemos a Escritura, nós descobrimos que Deus nos fez bons, mas nós fizemos más escolhas. Então, se nós queremos, nesse momento da vida, tomar o controle da nossa existência, nos submetendo a Deus, precisamos prestar atenção em como nós estamos vivenciando, respirando. Quando nós puxamos o ar, nós tomamos o controle naquele momento. E desta forma, nós podemos fazer melhores escolhas, porque deixamos de viver no automático. Deus nos fez justos, mas nós podemos, nesse estado, viver nesse estado distante de Deus, pelas escolhas que fazemos. Mas também podemos mudar esse estado e viver uma vida mais conectada com Deus, percebendo a necessidade de estarmos íntegros na presença e também sendo aquilo que devemos ser. Deus nos fez luz e nós devemos viver como filhos da luz. Mas precisamos ter consciência da responsabilidade que temos de tomar o controle da nossa vida e não sermos levados pelas circunstâncias ou vivermos no automático. Também Paulo vai dizer que nós precisamos viver em toda verdade, aletheia, que é viver de forma objetiva e verdadeira, trazendo a verdade em qualquer assunto ou consideração. Quem escolhe o caminho da verdade está escolhendo viver, caminhar conforme os propósitos de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, se tornam aptos para discernir o que agrada a Deus. Discernimento é um dom que precisamos buscar a cada dia, pois o verbo dokimazo nos ajuda a reconhecer algo como genuíno depois de exame acurado, levando em consideração o que agrada a Deus e não a si próprio. Mas perceba que nós só vamos conseguir tamanha percepção se estivermos conscientes no momento de qualquer ação que venha de fora. Portanto, tome o controle da sua vida, respire antes de falar, antes de reagir, antes de qualquer decisão. Pense bem, respire bem e viva melhor. Não participar das obras infrutíferas é não ter comunhão, associação naquilo que afasta do Senhor. O único fruto que as trevas produzem é a destruição, e nós sabemos disso. Portanto, conscientes dessa verdade, os filhos da luz expõem as obras das trevas diante da luz com a maneira que vivem.
com seu testemunho, não com suas simplesmente palavras, não, mas com a sua forma de viver, mostrando que é possível ter autocontrole em momentos onde somos desafiados ou em momentos estressantes em nossa vida. Os seguidores de Jesus não vivem na escuridão do pecado e da morte, porque, como filhos da luz, estão unidos com Cristo, aquele que é a luz do mundo. Por isso, devem comportar-se como filhos e filhas da luz, ou como Jesus, que não foi conduzido por aquilo que vinha de fora, mas sim por aquilo que estava dentro dele, o Pai, o Espírito. E nós também fomos agraciados por Deus com a presença do Pai, com a presença do Espírito. Mas precisamos tomar consciência de que qual ferramenta que podemos usar para tomar esse controle para a nossa vida. E Deus nos deu a capacidade de respirar e nos conectar com Ele. E a partir daí, tomarmos melhores decisões que honram e glorificam a Deus. Diante de tudo isso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo: desperta, ó tu que dormes. Despertar é o verbo grego egeiro, que traz a ideia de chamar de volta à vida. Deus nos chama nesse momento de volta à vida, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados e precisávamos de um milagre para levantar diante do peso da culpa trazida pelo pecado. Nos entregamos a Ele, mas precisamos fazer isso todos os dias, porque a vida ela não para eu me preparar para lidar com alguma situação. Não. As situações simplesmente chegam. E como elas me encontram? Preparado para lidar ou alguém que vai ser conduzido por qualquer circunstância ou situação que ocorre em nossa vida? Então, pare. Preste atenção em como você está vivendo, em como você está respirando. Porque se você tiver consciência da sua própria respiração, você consegue perceber o que vem de fora e se posicionar adequadamente. Levantados por Cristo, sua luz sobre nós resplandecerá. É o que está escrito. Cristo derramará sobre você a verdade divina, como o sol transmite luz às pessoas que despertam do sono a cada manhã. Essa é a ideia que o verbo epifauo, resplandecer, enfatizando que Cristo é quem traz luz para o nosso caminho e ilumina os nossos passos. Se a luz de Cristo está conduzindo sua vida através da sua palavra, você não está dormindo o sono da morte, com toda certeza. Ao contrário, está acordado para a luz da vida. Não vamos viver a cada dia como se fosse o último, mas como se fosse o único que temos para fazer a vontade de Deus. Fazer a coisa certa a ser feita, pois vivendo como filhos da luz, nos afastamos das trevas e aprendemos a discernir qual é a vontade do Senhor. Então, pense bem, viva melhor,
Pense em quem você é, luz no Senhor. Pense em viver como filhos da luz, aprendendo a discernir, tornando visível a luz que há em você. E aproveite o dia de hoje, pois pode ser que não seja o último, mas a única oportunidade que você terá de fazer a grande mudança de sua vida, que é se tornar luz no Senhor e viver como filhos da luz. Que Deus te abençoe e te guarde. Dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador.